Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de deixar aqui com vocês hoje, compartilhar com vocês a nossa última aula da disciplina de Construção Civil 1. Nessa disciplina, seguindo a ementa, a gente vai falar um pouquinho sobre pintura, beleza? Já é ali, dentre as nossas fases de acabamento, certo? Então eu gostaria de compartilhar com vocês e falar um pouco mais dessa atividade, que é crucial para o desempenho e a estética, principalmente, das nossas estruturas. Nessa aula de hoje, a gente vai conseguir perceber que a pintura não apresenta somente função estética, mas também de proteção da base, ou do substrato. Beleza? Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje, para a gente não perder muito tempo. Então, o que é uma pintura, pessoal? A pintura ela vai ser sempre uma camada de recobrimento de uma superfície. Ou seja, existe ali uma superfície, uma base, Pode ser isso, a gente vai ver isso, nessa aula. Pode ser madeira, pode ser um perfil metálico, alvenaria, uma base com revestimento argamassado. E essa superfície vai receber essa camada de cobrimento. Então, essa camada vai ter tanto função protetora quanto decorativa e vai ser obtida a partir da aplicação de tinta ou verniz, ok? A pintura na construção civil, ela nada mais é, do que exatamente essa camada protetora que vai dar acabamento. E ela vai ter uma forma de película, Assim, uma camada bem fininha, com uma espessura total de 1 milímetro, mais ou menos. Todas essas bases que a gente pode ter, e as camadas que a gente vai passar ali vão ser principalmente constituídas de sucessivas demãos de tinta de fundo, massa de nivelamento, ou massa corrida, como a gente chama, e a tinta de acabamento propriamente dita. Então, a pintura, quando a gente fala da construção civil, ela vai ter as seguintes funções. As funções não, perdão. Ela pode estar aplicada sobre diversos materiais, entre eles peças de concreto, então você tem lá o concreto aparente, ele pode ser pintado, revestimento argamassado, no caso de reboco, alvenaria aparente, componentes metálicos e de madeira, telhas, piso cimentício e de madeira. Então, praticamente todos os componentes da nossa edificação, vão poder ter pintura sobre eles. Ou seja, essa parte de acabamento ela é bastante ampla, para diversos tipos de materiais que a gente venha a encontrar na obra. As funções da pintura em uma obra vão ser, primeiro, proteção da base, onde essa camada de tinta, a pintura como um todo, ela vai funcionar como uma camada de proteção, ou seja, como um material de sacrifício. Ela vai sofrer as intempéries, vamos dizer assim, ou os choques, no lugar da base, do nosso material mesmo. Além disso, ela tem função de higiene, porque facilita a limpeza, proteção do interior das edificações e a função estética, que é a que a gente mais tem. Assim que a gente fala de pintura, a gente já lembra dessa função estética, Em relação à proteção da base, para cada substrato, a gente vai ter uma ocasião específica onde essa proteção ocorre. Por exemplo, se eu tenho um revestimento argamassado, ou seja, eu tenho um reboco, ou uma alvenaria aparente. Como que a pintura vai me ajudar nisso? Ela vai proteger, no caso do reboco, contra o esfarelamento. Para ambos os casos, vai reduzir a absorção de água e inibir o desenvolvimento de fungos e bolores. Se a gente tiver uma superfície de madeira, de novo, a gente vai ter a redução da absorção de água e proteção contra intempéries. E, no caso dos metais, a principal função é de proteção, ou inibindo, a corrosão. Perfeito? Vamos falar um pouquinho sobre os sistemas de pintura, Um sistema de pintura é um conjunto de etapas, vamos dizer assim. Essas etapas quais são? A tinta de fundo, a massa de nivelamento e a tinta de acabamento, ok? A gente vai sempre partir desse pressuposto, ok?
Os principais sistemas de pinturas empregados na construção imobiliária são baseados nas resinas PVA, acrílicas e alquídicas. Eu não vou ficar aqui me atendo muito a esses tipos, né, de resina ou de tinta, para que a gente tenha uma visão um pouco mais prática da etapa de pintura na obra, ok? Na construção industrial, a gente vai empregar um sistema de pinturas formulados a partir de resinas como epoxídicas, de poliéster e de borracha colorada. Isso aí vai modificar principalmente pela questão do uso e a questão de agressividade do ambiente, né? Em relação à tinta de fundo, né, falando dos constituintes do nosso sistema. A tinta de fundo, ou como a gente também é comum chamar de primer, né, é uma substância líquida constituída por resinas, solventes, no caso pode ser água também, pigmentos e aditivos, que vai ser aplicado inicialmente, ou seja, a primeira demão no meu substrato vai ser de tinta de fundo. A função dela é preparar a base para receber a massa e a tinta de acabamento, ok? Então a gente tem aí várias marcas, né? E tem tintas de fundo específicas para cada material. Então, se eu tenho, por exemplo, uma parede lá que foi rebocada, eu posso utilizar o primeiro, né, o fundo preparador. No caso do metal, o fundo mais conhecido que a gente tem é o Zarcão, ok? Mas existem outros também, né? Fundos para metais. E existe um fundo específico para as madeiras, ok? Então, a gente teria, né, essas três modalidades de materiais para ser atendido, ok? Quais as funções desse fundo, gente? Primeiro, diminuir e uniformizar a absorção de água. Depois, isolar quimicamente a tinta do substrato. Então, eu não vou colocar a tinta diretamente na minha parede, por exemplo, né? Ou no meu metal, tudo mais. Melhora a aderência, diminui o consumo de tinta de acabamento, porque essa tinta de fundo, ela já vai fazer o fechamento, ajudar, né, a realizar o fechamento dos poros do meu reboco, no caso do reboco, né, ou da madeira. No metal a gente não vai ter isso, a não ser que seja nas juntas, né? Mas eu vou melhorar, vou ter uma superfície mais preparada para correr a tinta de acabamento. Então o rendimento dela é melhor. Proteger quimicamente contra a corrosão dos metais. Outra questão é que essa tinta de fundo ela é mais barata do que a tinta de acabamento. Então, de qualquer forma, você pode falar assim, poxa, Victor, mas eu quero usar só a tinta de acabamento, tem problema? Tem, né? Porque você vai acabar gastando muito mais. O rendimento dela na primeira e na segunda demão vão ser muito inferiores. Então, como o custo é bastante elevado de galões de tinta, você teria aí um prejuízo não muito grande, né? Mas seria um prejuízo tanto de tempo do seu trabalhador, do seu pintor, quanto financeiro mesmo. Financeiro, assim, os dois seriam financeiros, né? Mas já de custo do material mesmo. Em relação à massa de nivelamento, ou a famosa massa corrida, né? É uma substância pastosa, constituída por resinas solventes e cargas inertes, que vai ser aplicado sobre a superfície já preparada, ok? A função dela vai ser corrigir irregularidades e proporcionar a superfície com textura lisa. O que ela vai fazer, gente? Essa massa corrida, ela vai dar um aspecto muito mais refinado para a parede, ok? É muito comum, aqui a gente está falando de forma teórica, né? De que tem que ter o fundo, depois a massa, depois a tinta. É muito comum em obra que a gente tenha uma inversão desses dois primeiros, né? É muito comum que o pessoal passe a massa em alguns lugares, né? Primeiro comece amassando, depois vai iniciar a etapa de tinta, para tinta de fundo e tinta de acabamento, ok? Isso é muito comum, perfeito? O que que muda, né? É que para a massa corrida, se você tem uma superfície mais áspera, vamos dizer assim, você vai ter um pouco mais de trabalho para deixar ela secando e tudo mais. Não é que a tinta de fundo vai preparar a superfície, isso não acontece, mas ela ajuda no fechamento de poros, ok? Mas você pode se perguntar, Vitor, se eu fizer a massa corrida primeiro, vai dar problema? Não, eu nunca vi dar problema, ok? Claro, né? Desde que bem executado, né? Desde que seu pintor
tenha qualidade no serviço dele, ok? Porque pode acontecer de sua massa estar mal aplicada, né? E aí você vira a ter outros problemas mais adiante, ok? Então, é preciso ter cuidado em relação à massa corrida nos seguintes pontos. Primeiro, você tem que tentar garantir que a superfície fique homogênea. Então, quando o seu pintor passar a massa corrida, ele vai ter que tentar eliminar as imperfeições da parede. Por quê? Mesmo que a gente às vezes tenha um reboco, dificilmente ele estará 100%, assim, completamente perfeito. Então, em alguns locais você vai ter ali algum alto relevo, né? Você pode ter algum afundamento, algum abaulamento do seu reboco. E aí a massa corrida vai dar uma nivelada geral, vai homogeneizar toda aquela parede, ok? E aí ele vai passar essa massa, né? Vai ter que esperar um tempo para ela poder secar, porque o próximo passo, né, depois da massa, é lixar a parede. Então, se ele lixa a parede enquanto ela está molhada, ele acaba modificando, né, tirando massa de um lugar para o outro. Ou seja, esse lugar que ele tirou a massa vai ficar afundado e o lugar que a massa parou vai ficar com uma sobressalência. Ou seja, o serviço está mal executado, né? A verdade é essa. Então, eu preciso esperar um tempo de secagem para depois seguir para a etapa de lixa e posterior pintura, ok? Em relação às massas, pessoal, massa corrida, eu queria falar um pouquinho com vocês também, um pouco melhor sobre esse material, né? Por quê? Ela vai estar preparando essa superfície para pintura, de forma que ela fique mais homogênea e ainda menos porosa, né? Porque assim, a massa vai praticamente deixar totalmente sem poros, ok? Eu vou reduzir o consumo de tinta, porque agora eu tenho uma superfície muito mais macia, entre aspas, né? Para conseguir correr tinta, ok? E a gente utiliza principalmente dois tipos, a massa PVA e a massa acrílica. A massa PVA, ela vai ser utilizada principalmente ou obrigatoriamente, né, somente nos cômodos internos. Essa massa PVA, ela não resiste a intempéries, ok? Então, ela vai apresentar um custo menor, só que a resistência à umidade, principalmente que ela tem, também é bem menor. Então, eu não posso colocar essa massa PVA em qualquer cômodo, em qualquer local. Então, se eu vou fazer uma fachada, por exemplo, ou uma garagem, onde eu posso ter a incidência de chuva, não é bacana que eu coloque essa massa PVA. Por quê? Como ela não resiste à umidade, ela vai sofrer pelas intempéries. E aí, a sua parede inteira vai acabar tendo problemas. Mesmo que não for inteira, né? Mas o pedaço que tiver contato com umidade vai ter problemas, ok? Já a massa acrílica, ela apresenta uma resistência à umidade muito maior. Ela é específica para esses usos externos. Então, ela conseguiria ter uma resistência muito maior. Porém, o custo dela é mais elevado. Você pode estar se perguntando, ué, Vitor, então eu posso colocar, já que a massa acrílica resiste, eu posso colocar massa acrílica em tudo? Pode. Porém, o seu custo vai ser bem mais elevado. Okay? Então, a gente sempre, no dia a dia da obra, né, faz a composição entre as duas massas. Se eu tenho uma área externa, eu vou trabalhar com massa acrílica nessa área externa inteira. Se eu tenho, por exemplo, alguns cômodos que vão ser amassados e que têm contato com umidade, por exemplo, no caso de garagem, né? Isso acontece muito. Nós temos vãos abertos, né, nas garagens, principalmente hoje, né? A gente quer sempre ter as vãos livres e a garagem seja alta. Então, quando eu tenho uma incidência de chuva ou de vento, eu posso ter ali contato em algumas regiões da parede. O que eu já executei dessa forma, né? Uma garagem bem grande, a gente fez uma parte da parede, né? Cortando ela na diagonal, assim. Uma parte da parede com massa acrílica, outra parte com massa PVA. Isso pode acontecer. É o ideal? Não. Mas a gente precisava economizar o máximo possível, né? O patrão estava lá, assim, desesperado de comprar massa PVA, ou comprar massa acrílica. A gente teve que fazer esse jogo.
A parede, por exemplo, que não tem nenhum contato com chuva, ela, mesmo que na garagem, pode estar com massa PVA, ok? Então, é conversar com o seu pintor para que você consiga economizar o máximo possível com esse tipo de massa, ok? Mas, gente, em hipótese nenhuma, coloque massa PVA onde haverá contato com umidade, perfeito? Porque senão você vai ter problemas. Continuando os nossos sistemas de pintura, vamos falar sobre a tinta de acabamento. Essa tinta de acabamento é o componente mais caro que a gente tem na pintura, né? Dentro da atividade de pintura, tá? Mas é uma substância líquida, constituída também por resina, solventes, pigmento e aditivo. E esses aditivos é que vão dar várias características, né, para a nossa tinta. Após ser aplicada e secar, ela vai se converter numa película sólida que é aderente e flexível. A função principal dessa última parte, né, é de acabamento mesmo, né, é o fim decorativo. Essas nossas tintas de acabamento, principalmente quando a gente fala dos cômodos internos, né, a gente vai estar trabalhando com tinta fosca, acetinada ou semibrilho. Essas três tem variação de preço e tem variação de acabamento mesmo, né? A forma como a parede vai parecer após a etapa de pintura, ok? Eu já quero deixar para vocês aqui um desafio, né? Ou uma atividadezinha mesmo, né? Para que vocês pesquisem a diferença, principalmente de acabamento. Então, tentem pesquisar na internet, tentem ver vídeos sobre isso, tentem conversar com pessoas da área mesmo. Se você tem contato com um pintor, ou pode visitar, né, algum local que esteja em obra, que esteja na fase de pintura, converse com ele. Tente entender para a realidade da obra quais as diferenças, principalmente estéticas, entre as três. Ok? Ele vai te falar a questão de rendimento e a questão da parede como um todo. Como é que a parede fica após a pintura. Ok? Então fica o desafio aí para vocês, certo? Em relação ao acabamento, pessoal, a gente tem algumas dicas, né? Eu achei essa artezinha montada até na internet e é uma dica dos melhores acabamentos ou dos mais indicados para cada parte da nossa casa. Se a gente for trabalhar então com área externa, as melhores indicações são para acabamento fosco ou semibrilho. É muito comum que em área externa a gente também use acabamentos texturados, né? Isso eu vou falar com vocês mais no final da nossa aula. No caso de banheiros, caso a gente queira fazer uma parte do banheiro pintada, é possível? Sim, é possível. O melhor ali seria o acabamento acetinado. Para o quarto, qualquer tipo se encaixa bem, vai depender da escolha do cliente. Na cozinha também, o melhor seria acabamento acetinado. Então, a gente já percebe, né, que em áreas úmidas, o acabamento acetinado vai ter um melhor desempenho. Para a sala, assim como nos quartos, todos os acabamentos são bem sucedidos, né? Vai depender mais da parte estética mesmo. E para portas, janelas e corrimão, o melhor acabamento seriam brilhantes ou acetinados, ok? Em relação ao verniz, ele também é um constituinte, né? Que vai dar esse último aspecto nas nossas peças. Então, é uma substância líquida com resinas, solventes, aditivos, que após a aplicação vai sofrer um processo de cura. Ele também vai se converter numa película. Só que esse verniz é muito comum que tenha uma película meio transparente, e aderente e flexível. O verniz vai proteger as nossas peças, principalmente, né, as madeiras, contra esses ataques de intempéries, ok? Então, é muito comum que às vezes a gente tenha perfis de madeira e o cliente, né, nem queira que passa massa nele, né? Passa direto já o verniz, ok? Você pode ter isso também em perfis metálicos, ok? Então o verniz ele é bastante utilizado. Você pode utilizar verniz também para alvenarias aparentes, no caso de tijolinho à vista, né? É muito comum que a gente invernize eles, perfeito? Então, quais são os constituintes da tinta, propriamente dito? Uma tinta, ela vai ser sempre composta por pigmento, veículo e aditivo,
tá? Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Os pigmentos vão ser substâncias sólidas, insolúveis, orgânicas ou inorgânicas, que dão ao filme propriedades de cor, cobertura e resistência aos agentes químicos. Isso é uma definição que está lá na nossa NBR 12.554. Eles vão se classificar, então, em orgânicos ou inorgânicos. Os orgânicos são aqueles provenientes de produtos vegetais e animais. Os inorgânicos são provenientes de terras coloridas. Quais as principais propriedades dos nossos pigmentos? Eles têm propriedade de opacidade, tem, evidentemente, né, o poder corante, tem estabilidade à luz, estabilidade ao calor e a estabilidade também aos agentes de corrosão ou apresentam propriedades anticorrosivas. Perfeito? Em relação ao processo de obtenção, a gente pode classificá-los em naturais ou sintéticos. Os naturais vão ser obtidos a partir dos produtos naturais, somente por processo de moagem e peneiração. Já os sintéticos são preparados por reação química e vão ser lá, né, compostos, essas reações químicas, por elementos orgânicos ou inorgânicos. Quais são os pigmentos mais comuns que a gente tem, né? Para cada coloração, a gente pode ter mais de um pigmento, ok? Então, no caso da cor branca, a gente pode utilizar o pigmento de óxido de titânio, litopone e óxido de zinco. Amarelo e laranja, o cromato de chumbo, óxido de ferro amarelo, o amarelo de cádmio. Enfim, para cada cor, a gente vai ter um conjunto de pigmentos que vão estar sendo utilizados. Em relação aos veículos, esses veículos eles podem ser voláteis ou não voláteis. E os veículos voláteis são os solventes e os diluentes. Já os não voláteis são os óleos e as resinas. Quais as principais características dos solventes e diluentes? Ele vai evaporar durante a secagem, facilita a aplicação, vai homogeneizar a película e melhorar a adesão dessa tinta, né, na base. Já as propriedades dos óleos e resinas vão formar uma película sólida, vão ser responsáveis pela adesão e secagem, apresentam boa durabilidade e boa resistência química, mecânica e mecânica da pintura. Eles são os responsáveis por fornecer essa durabilidade e resistências à nossa tinta. Já os aditivos são substâncias que podem ser incorporadas em pequena porcentagem nas tintas e vernizes ou produtos similares, com o fim de alterar determinadas características. Então, a gente vai ter diversos aditivos e cada aditivo desses vai estar servindo, né, para acentuar uma característica peculiar. A gente tem uma ideia de aditivo quando a gente fala de concreto, né? Eu acredito que todo mundo aqui já tenha ouvido falar sobre esses aditivos, né? Superplastificante, hidrofugante, enfim. Todos esses aditivos do concreto, eles vão aumentar ou vão melhorar certas propriedades que a gente queira, né? Então, o princípio é o mesmo. No caso das tintas, eu tenho outros aditivos, né? Não são exatamente os mesmos lá do nosso concreto. Mas a função deles é sempre de melhorar ou ressaltar certa característica que eu necessite, ok? Então, nós temos aí diversos, né, desses aditivos. Tem lá o dispersante, que vai ajudar na dispersão dos produtos, o antipele, que vai impedir a formação de pele na superfície do produto durante a armazenagem. Tem o fungicida, anti-espuma, inseticida, tem antisséptico, enfim. Nós vamos ter diversos tipos de aditivo, cada um deles com uma função específica e certos produtos, né, que fazem parte dessa classe de aditivo, ok? Quais são as características agora, pessoal, que são mais desejáveis quando eu estou pensando numa pintura? Primeiro, né, eu estou pensando lá fazer uma pintura e eu estou querendo escolher tintas e tudo mais, né? O que eu tenho que pensar? O que eu desejo, né, quando eu estou comprando uma tinta? Primeiro, que ela seja de fácil aplicação.
Eu não posso sofrer para aplicar essa tinta. O rendimento dela tem que ser bom, ok? Depois, fraca toxicidade. Eu não posso pintar o meu quarto e ter um problema pulmonar, né, por conta da tinta ser tóxica, ok? Então, ela tem que ter baixa toxicidade. Tem que ter uma secagem rápida. Por quê? Eu não posso ficar esperando dias para que essa tinta venha a secar. Tem que ter boa aderência à minha base. Tem que ter certa resistência à lavagem. Tem que apresentar durabilidade e, evidentemente, né, o aspecto estético. Em paredes externas, pessoal, falando especificamente das externas, a gente tem que apresentar uma certa neutralidade química em relação à base, tem que apresentar resistência a intempéries, né? Porque vai chover, vai pegar sol, vai pegar vento, vai ficar molhando e secando, e minha tinta tem que resistir a isso. Ela também tem que ter boa aderência, tem que ter estabilidade da cor, porque como vai estar pegando sol e chuva, a gente pode ter alguns materiais que percam a cor, né? Ou que manchem em algumas partes. Então, é ideal que a tinta tenha a estabilidade da cor e também, né, sirva como um aspecto decorativo, ok? É importante lembrar, pessoal, o seguinte, né, que se você vai fazer a pintura na parte externa, você vai precisar, evidentemente, é, fazer essa pintura por partes. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, você não vai conseguir pintar, né? Imagine só um pé direito duplo, né? Você tem um sobrado e aí tem um pé direito duplo lá, ou o sobrado como um todo, né? Na parte externa, tanto faz. Você não vai conseguir pintar ele, a parede, o sobrado todo de uma vez só, ok? Por quê? É muita parede para ser pintada, tá? Então, é comum que a gente separe, né? Ó, vou fazer esse paredão aqui, depois o outro, tudo mais. E aí, a tentativa é que seu pintor faça o máximo possível, tenha, né, capacidade de fazer o máximo possível. Porém, o que acontece? Como você tem lá, né, um sobrado, a sua altura está lá com 6 metros e meio, 7 metros, o que vai acontecer é que ele não vai conseguir pintar os 7 metros em toda a extensão. Você tem uma casa grande lá, sei lá, 200, 300 metros quadrados, 150 metros quadrados, enfim. Você não vai conseguir fazer com que seu pintor pinte tudo de uma vez só, ok? Por quê? A parte superior ele vai ter que pintar com andaimes, a parte inferior ele tem que estar fora do andaime. Então você vai ter que dividir essas etapas, ok? É interessante ficar atento nisso, tanto no cronograma quanto na qualidade do serviço, ok? Em relação às paredes internas, a nossa tinta ela tem que ter neutralidade química em relação à base, ou seja, ela não pode agredir a base, né, corroer a minha base. Tem que ter resistência a agentes agressivos. Também tem que possuir estabilidade da cor. Vai ter que apresentar aspecto decorativo, resistência ao choque e boa aderência. Perfeito? Já se eu estou falando de perfis metálicos, né, quais as características mais desejáveis? Tem que apresentar boa proteção anticorrosiva, resistência a ácidos e calor, durabilidade elevada, porque muitas vezes a gente vai ter esses perfis expostos, né? E também ter boa aderência, ok? É muito comum, pessoal, que a gente faça pintura de perfis metálicos com uma bomba, né? É quase um borrifador, mas como se fosse um jato, né, de tinta, tá? Por que a gente executa dessa forma? Porque você consegue pintar de forma mais homogênea todos os cantos, né, todos os pontos do perfil, e você consegue ganhar tempo, tá? Então, é muito comum, né, por exemplo, tem um portão lá na minha obra, né, um portão grande. Muito provavelmente seu pintor, ou ele vai te pedir para arrumar um jato desse, ou ele vai pedir emprestado, né, para alguém, se serviço for por empreita, por exemplo, essa empreitou a pintura. É muito comum que ele vá arrumar com alguém, se ele mesmo não tiver, né? Ou pedir uma ajuda para você para conseguir arrumar isso com alguém, para conseguir pintar isso de forma mais rápida e de forma mais homogênea, né? Porque aí a sua pintura vai ganhar bastante em qualidade, ok? Evidentemente, né? Desde que o profissional saiba utilizar esse jato, né? Se o cara não sabe fazer,
o serviço vai ficar com vários problemas. Quais cuidados que a gente deve ter na hora da execução dessa etapa da obra? Gente, nós vamos ter que ter vários cuidados, né? Mas os principais deles é o seguinte: as superfícies rebocadas que vão ser pintadas, né, precisam ser examinadas e corrigidas de todos e qualquer defeito de revestimento. Então, se o defeito está no prumo, por exemplo, seu reboco está fora de prumo, né? A parte de cima está mais para dentro e a parte de baixo está mais para fora. Não é ideal que você corrija isso com massa corrida. Por quê? Você vai ter uma espessura muito grande de massa, além daquela que você já colocaria, né? Então, essa sua massa vai demorar mais para secar, você vai ter mais problema na hora de lixar, e você pode ter imperfeições nela, porque ela está com uma espessura muito grande, ok? Então, ela vai dilatar, né? Você vai ter esse probleminha, tá? Então, o ideal é que você, claro que a gente não vai ter 100%, né? Efetivamente 100%. Mas é interessante que o seu reboco esteja o mais perfeito possível, tá? É claro que, assim, poxa, tem um buraquinho aqui, né? Tem uma sobressalênciazinha ali, isso vai ser corrigido com massa corrida. Mas é interessante que o seu reboco esteja o mais perfeito possível, ok? Certo? Além disso, todas as superfícies deverão ser cuidadosamente lixadas, limpas, isentas de poeira, gordura e outras impurezas, tá? Então, você vai precisar cuidar dessa parede, né? Nesse sentido. Antes de começar a fazer qualquer coisa, é interessante que você, vamos supor o seguinte, né? Você está lá na obra, você rebocou, tem bastante tempo, e agora é que vai pintar. A chance, né? Ou se tem um serviço lá de muita poeira na obra, é interessante que você limpe isso primeiro, né? Que você consiga tirar esse excesso para depois iniciar a etapa. Além disso, né, as superfícies do chão, dos pontos elétricos, dos pontos hidráulicos, é bacana que isso tudo seja coberto antes de começar a etapa de pintura, ok? Principalmente se for lá, né, já na última etapa, a tinta de acabamento, tudo já vai estar instalado, né? Você vai estar com o piso colocado, você vai estar com oh meu Deus, como é que é o nome? O acabamento dos seus interruptores, das suas tomadas colocados, os pontos as luminárias já estarão colocadas. Então o seu pintor vai ter que cuidadosamente cobrir tudo com fita, e é interessante que ele coloque de forma que isso não manche o acabamento, porque tem umas fitas que ao você colocar ela, né, em alguma superfície, quando você tira, sobra aquelas manchas de tinta, de fita, aquela cola da fita, tá? Então é interessante que seu pintor tenha cuidado na hora de colocar e que você tenha, né, ali uma fita de qualidade um pouquinho melhor. Porque quando tirar isso, gente, é assim, acabou, né? O cara tá passando lá a última demão de tinta. Então, quando ele finaliza isso, a tinta secou, ele vai tirar a fita de todos os acabamentos, né? E aí a obra está praticamente entregue já. Okay? Então é interessante demais que ele tenha esse cuidado. As superfícies poderão receber pintura somente quando estiverem completamente secas, tá? Sempre efetuar, isso aqui, gente, é uma coisa assim, que é para a cabeça de quem está na obra é lógico, mas às vezes para o cliente isso falta um pouco, né? É sempre crucial que você faça o teste antes de iniciar a pintura. Então, o que que isso quer dizer? Você vai lá, né? O seu cliente escolheu a tinta no mostruário, né? O vendedor foi lá, mostrou a paleta de cores, né? Várias tirinhas de cores, tudo mais. Seu cliente foi escolher uma. Gente, fique atento, porque o mostruário pode enganar. Aquele tom que está ali, ele está no papel. Quando você coloca na parede, pode ter alteração. A gente, assim, vê isso demais acontecer, ok? Aconteceu isso numa obra, numa empresa parceira, né? Um outro prestador de serviço de engenharia, executando uma obra, deu diferença na pintura, os clientes chegaram e falaram, não foi essa tinta que a gente escolheu. Entende? Então, assim, não foi essa cor que a gente escolheu, mas pelo mostruário era aquela. Ok?
Então, assim, é interessante demais que antes de iniciar a pintura, você vá lá na loja, compre um teste rápido da cor específica, né? Ou mande manipular um teste rápido daquela cor específica. Vá na obra, vá em cada cômodo, pinte a parede, mesmo que só no reboco, pinta ela lá, teste rápido, já vem com um rolinho, pega, pinta a parede, fala, ó, a cor é essa aqui. É essa aqui que o senhor quer? Ou que a senhora quer? Enfim, né? Então, não, eu quero ter opções. Compra o teste rápido, passa na parede, fala, ó, tem essa e essa opção. Ok? Qual vocês decidem? Pronto. E aí escolhe a partir do teste rápido. Ok? Por quê? A diferença entre o teste rápido e a tinta convencional é praticamente nenhuma. Agora, entre o papel, o que está lá no papel, ou no computador, e o que está na obra, pode ter uma alteração grande de tom. Ok? É claro, não vai ser assim, né? Se você pediu azul, vai vir amarelo, né? Mas a tonalidade pode alterar bastante. Ok? Então, nas paredes com reboco, tem que ser aplicadas as seguintes demãos. A segunda demão, né, a primeira vai ser a demão de fundo, então a segunda demão já é com a tinta de acabamento, e as subsequentes só poderão ser aplicadas quando a anterior estiver inteiramente seca, ok? Então, gente, isso aqui é crucial. Por quê? Acontece muito de a gente chegar na etapa de pintura com o gargalo de tempo, de cronograma já apertado. Isso é muito normal. Assim, é muito comum, não é normal, né? É um erro, né? Mas acontece demais. Você atrasou em outras etapas e está tendo que tirar o atraso agora na etapa de pintura. Então, o que acontece é que o cliente ou, né, o dono da empresa, ele sempre quer o seguinte: eu pintei de manhã uma demão, à tarde eu vou pintar outra. E não é assim, tá? Dependendo da sua tinta, você vai ter um tempo de secagem um pouco maior. É interessante respeitar pelo menos 24 horas desse tempo entre as aplicações, ok? Após o emassamento, o intervalo será de 48 horas. Isso praticamente ninguém segue. Por quê? A gente tenta, principalmente se, vamos falar o seguinte, né? Você vai fazer uma pequena reforma na sua casa e você vai pintar um quarto lá, né? O que a gente pode usar de estratégia? Colocar ventilador, ligar o ar-condicionado, secador, para tentar acelerar a secagem da massa, ok? Essas 48 horas, assim, você passou a massa e vai deixar ela lá quietinha, secando. A gente tem algumas ferramentas, né, que a gente pode tentar auxiliar, né, acelerar esse processo. Perfeito? Serão dadas tantas demãos quantas forem necessárias. Então, assim, não, eu tenho que dar duas demãos. Vou lá, dou duas demãos e não chegar na cor. Não importa. Se você tinha que dar duas e deu as duas e não chegou na cor. Você vai dar quantas forem necessárias até chegar na cor. Isso acontece muito com o pintor, a sua relação com o pintor. Por quê? O cliente escolheu um tom de cor, né? Ele quer um azul celeste lá, sei lá, né? O cara quer um azulão. E aí o pintor dá duas demãos e não chega no tom, por exemplo, né? Um tom bem escuro não chega. Aí ele fala, não, a gente combinou duas demãos. Meu serviço era cobrado por duas demãos. E aí você vai falar, amigo, mas não dá para você me entregar o serviço desse jeito, entendeu? Então vocês vão ter que chegar num acordo para que ele te entregue o serviço pronto, acabado, no tom que o cliente desejou, ok? Então, assim, é interessante ficar bem atento em relação a isso, ok? E como é que a gente vai fazendo, né, essas questões de tonalidade? A gente sempre parte dos tons mais claros até chegar nos tons mais escuros, ok? Nas esquadrias de ferro, pessoal, após a limpeza da peça, a gente vai aplicar as seguintes demãos. Um fundo de ancoragem, que é como eu disse para vocês, o mais comum é o zarcão, selador, um emassado. Essa massa aqui vai servir principalmente para calafetação. O que é calafetação? É fechar frestas ou onde há emenda dos meus perfis. Você tem, por exemplo, né, dois perfis que foram soldados. Então, eu vou calafetar essa região. Eu vou passar ali a massa para que não haja nenhum ponto de entrada de umidade, ok? E depois vou passar um fundo sem brilho ali, e aí depois, né, eu posso vir com uma tintura ou deixar
no próprio fundo, ok? Em relação à pintura e acabamento texturizado. Gente, o que é essa pintura, né, do tipo textura? Ela vai ter uma espessura menor que 1 milímetro, vai ser aplicada a rodo ou desempenadeira, mas o efeito texturizado vai ser realizado com rolo. Então, você vai pegar lá o rolo, né, e ele vai dar esse efeito de textura. A gente vai usar desempenadeira quando a gente tem, por exemplo, grafiado, né, aí eu já tenho, ou lamatan, né, que aí já vai entrar como acabamento texturizado. Mas, enfim, nós temos também essas variantes, né? Aplicada com o objetivo de dar textura rugosa para disfarçar pequenas imperfeições na base. É muito comum, gente, que a gente utilize textura, por exemplo, ou esses acabamentos texturizados, né, como lamatan, grafiata, enfim, em regiões, em áreas externas, ou em muro, por exemplo. Por quê? Se você pegar a textura, por exemplo, rolar a textura no muro, você consegue ganhar agilidade, você consegue fechar imperfeições, e o custo é mais barato do que uma tinta de acabamento. Então, você consegue gastar menos, né, e cobrir com uma qualidade razoável. Acabamentos texturizados. A espessura dele vai estar entre 1 e 3 milímetros. E ele vai ser aplicado com revólver e desempenadeira. Outro desafio que eu quero propor para vocês é que vocês, né, assim como vão fazer lá a pesquisa, né, a conversa, vamos dizer assim, uma, entre aspas, entrevista, né, com pintores acerca do tipo de pintura, fosco, semibrilho ou acetinado, também conversem, também indaguem, também pesquisem sobre a questão das texturas. Qual que é a diferença de textura, grafiato e lamatan? Como é que a gente define, como é que cobra esses serviços, né? É claro, não vai ser por metro quadrado, mas tem uma diferença de valores. Se a gente pegar, por exemplo, a questão do lamatan, ele vai ter que ser aplicado em horários do dia onde o sol não é tão quente, porque senão ele seca muito rápido. Então, a gente vai ter alguns detalhes de obra que devem ser previstos, né, quando a gente vai executar o serviço. Então, se vocês já anteciparem essa conversa com os pintores, né, e a pesquisa mesmo, para já ir tendo contato com essas informações, isso vai facilitar demais vocês quando chegarem na etapa de estágio ou mesmo quando tiverem um emprego, né? Beleza? Gente, por hoje é só. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham em relação à disciplina, entrem em contato comigo lá pelo grupo do WhatsApp, ok? Só parar aqui. Gente, de novo, muito obrigado. Até mais.